Então ele começou a acessar a internet usando um provedor de acesso nas Ilhas Salomão. Por isso que ele fez essas ligações internacionais. A operadora fez essa prova e afastou a sua responsabilidade. Falou, isso não fui eu que fiz, isso foi culpa exclusiva do meu usuário. E o que o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul disse? Olha que interessante, ó. Quem navega na internet deve necessariamente utilizar um programa antivírus para evitar tais acontecimentos. Esse é o resuminho. Nem sei se o antivírus resolveria nesse caso, nem sei. Mas o conceito de que existem direitos, deveres e obrigações de ambas as partes começou a ser semeado nessa decisão. Então nós todos, internautas, nós temos que fazer também o nosso papel, dentro dos nossos limites, é claro, os limites do homem médio. Então, na minha opinião, hoje não se admite mais um acesso, por exemplo, à internet sem um antivírus, sem um firewall, por mais básico que seja, e atualizado. Ah, mas eu caí naquele e-mail, o banco falou que eu tinha ganhado 100 milhões. Não pode. Hoje nós temos que desconfiar, tem bom senso. Aliás, acima de tudo, temos que ter bom senso, né? Falando do bom senso, mais uma decisãozinha aqui. Aqui foi uma montagem. O sujeito, ex-namorado, fez uma montagem da ex-namorada como se ela fosse uma prostituta e colocou lá o número do telefone do celular dela. É um humor negro, infelizmente. Mas isso aqui acaba com a imagem, isso aqui destrói a pessoa. Psicologicamente é um dano muito grave. A internet tem essa característica, isso é disseminado. Então, ainda mais dependendo da montagem que for feita, vai ter mais ou menos atratividade. Bom, o que o tribunal entendeu aqui? Olha, houve a quebra de sigilo junto ao provedor, identificou-se a origem da conexão, que bateu na casa do ex-namorado, e o e-mail, as conexões, as provas eletrônicas utilizadas, elas têm valor, como não poderia deixar de ser. Muita gente pergunta, o e-mail tem valor como prova? Um e-mail simples, sem certificação digital? Claro que tem. Um registro de log, um site, tudo isso tem prova. Até porque nós usamos, né? E não existe restrição legal para isso. A não ser que a prova tenha sido obtida de forma ilegal. O que pode acontecer, e aí acho que o ponto nevrálgico é esse, é havendo uma discussão quanto à origem, à autenticidade, ou quanto ao conteúdo, à integridade, uma discussão técnica, aquela discussão vai terminar em uma perícia. E aí ganha o processo, posso dizer isso com todas as letras, né? Vai ter muito mais possibilidade de êxito aquelas pessoas, as partes que tiverem melhores argumentos técnicos. E por que isso? Porque aí sim, a abrangência de discussões técnicas era enorme. Ela é enorme. E o juiz, que é um julgador que é altamente especializado nesses assuntos, né, ele vai saber distinguir tecnicamente o que é falácia e o que é real, não é verdade? É claro que não. E muitas vezes o próprio perito pode não ter esse conhecimento técnico e pode ser induzido a responder aquilo que não é verdade. E aí o estrago está feito. Por isso que quando a gente usa a certificação digital, um pedaço desse risco, ele é colocado de lado. A gente já resolveu, já tem a presunção de autenticidade e a presunção de integridade. Vamos avançar um pouquinho mais. Uma decisão do tribunal dizendo que o e-mail vale como prova. Tá? Só voltando um pouquinho, eu falei do potencial ofensivo. Quero só fazer já que o nosso tema é riscos, enfim, envolve toda a atividade como um todo, até porque o registro eletrônico está sendo feito, a penhora eletrônica está sendo feita também. Vocês já ouviram falar em cyberbullying? Seria a humilhação praticada pela internet? Isso está crescendo também de forma absurda. E o prejuízo que isso causa, até porque aconteceu recentemente, já pode chegar até um suicídio. Já existem algumas pessoas que se mataram porque não aguentaram o constrangimento. E um registro infeliz que aconteceu também no Rio Grande do Sul, o sujeito entrou em depressão, 15 anos ele tinha, 15 anos, entrou em depressão e foi procurar na internet um jeito mais rápido para se matar. Procurou, descobriu que, ajudado por 7 pessoas em um chatzinho, né, uma sala de bate-papo, que o melhor jeito era morrer asfixiado. Foi, abriu o gás, primeira vez não conseguiu. Segunda vez, foi lá na internet, falou, não estou conseguindo morrer. Humor negro, né? Não consigo morrer. Não, abra mais o gás. Na terceira vez ele morreu. Existem situações de maldade mesmo. É uma coisa complicada até da gente absorver. Maldade mesmo. Né?
Recentemente houve uma alteração de sites relacionados a epilepsia. Pessoas que buscavam conteúdo envolvendo epilepsia tiveram uma experiência em 2 ou 3 sites que foram invadidos, eles alteraram a programação e fizeram um conteúdo visual que estimulava um ataque epilético. E daí por diante, né? Um dia infelizmente, o que a gente acaba vendo são coisas muito, muito sérias, muito graves, muito sensíveis. E para encerrar, só para trazer um exemplo bem prático, como é importante guardar os logs de conexão. Internamente, nos cartórios, façam isso. Isso aconteceu há 3 meses atrás. Vem uma denúncia, uma informação da Alemanha, da Polícia Federal da Alemanha, para a Polícia Federal Brasileira, dizendo, olha, nós identificamos um usuário com este IP, portanto, deste provedor, que disse que daqui a 2 dias ele vai cometer suicídio. A Polícia Federal recebe a denúncia, imediatamente começa a investigação, requisita os registros. Como é de prática, os advogados, nós fazemos isso também. 99% dos registros não são informados, eu até acho que tem que ter a ordem judicial. Mas a gente tem que informar para preservar, olha, eu preciso desses registros porque vai acontecer ou aconteceu um ilícito. E aí vem a resposta, ok, só forneço com ordem judicial, como foi nesse caso. Os policiais foram rapidamente ao tribunal, em 3 horas eles obtiveram a ordem judicial. É muito rápido no Brasil isso, nessas ações de identificação. E após essa obtenção, chegaram ao provedor e falaram, muito bem, você queria a ordem judicial, está aqui, que é como tem que ser, na minha opinião. Agora eu quero saber quem é a pessoa, para poder ir no local e evitar o suicídio. Qual foi a resposta? Olha, infelizmente nós não temos mais os dados. A sorte é que, por outros motivos, o ilícito, né, o infortúnio não se consumou. Mas e se tivesse se consumado? Estamos falando em responsabilidade, isso é muito, muito, muito sério. Monitoramento de e-mail corporativo, mudando de assunto, falei já um pouquinho quando nós tocamos na questão da privacidade. Não só de e-mails, mas de sistemas como um todo. Nós vamos implementar um sistema, eu tenho que ter controle, eu tenho que saber quem usou, eu tenho que guardar esses registros por um período mínimo de tempo. Querem uma sugestão? 6 meses, está bom. Parâmetro bom, parâmetro mínimo, inclusive. É o que a União Europeia adota de 6 meses a 2 anos. O projeto de lei brasileiro fala em 3 anos. É projeto de lei, né, não tivemos aprovação, um prazo mínimo 6 meses. Até porque, normalmente, depois desse prazo, dificilmente acontece alguma coisa. Mesmo assunto também, o julgado do Tribunal Superior do Trabalho, né? Privacidade, que falamos. Para questões de segurança da informação, por questões de segurança da informação, tudo que está no meu currículo está criptografado aqui, ele brincou, criptografado por falso. Então, não vamos chegar nesse ponto também de exageros, né? Vamos adotar as medidas pontuais. Olha o Google Street View aí que eu mencionei. O Google ele está fazendo em Belo Horizonte. Em Belo Horizonte já existe, inclusive, uma série de ruas mapeadas, o que eu acho até um serviço muito bom. Você consegue ver a rua, como ela é. Você entra no Google Maps e você quer ver como que ela fisicamente, você tem esse acesso. Aqui uma rua norte-americana, se não me engano, em Nova York, né? Ah, mas e se eu pegar um sujeito, por exemplo, dormindo na sarjeta porque tomou lá um pileque? Paciência, ele que não tomasse o pileque. E se o sujeito, por exemplo, foi descer do carro sem querer, a calça rasgou, o sujeito ficou de cueca e passou o carrinho do Google naquela hora? O Google tem que tirar a imagem. Mas ele não fez isso de propósito, né? São questões mais sensíveis. Monitoramento de câmeras. Olha aqui um precedente curioso, TRT4, né, Rio Grande do Sul, dizendo que o monitoramento de câmeras ele tem alguns limites. Eu não posso, por exemplo, colocar uma câmera em cima do funcionário, isso aconteceu também aqui no Brasil, e quando o sujeito levantava para ir no banheiro, a câmera fazia isso aqui, ó, ia acompanhando até a porta, né, do banheiro. Tem que ter limites, né, tem que justificar, inclusive, a minha vigilância, né?